tudo bem? Estamos aqui para o nosso segundo encontro. Eu sou Lisiane Saraiva, sou uma mulher preta de 1,80 m, gorda, tá? Hoje estou com os cabelos amarrados, usando um turbante estampado no tom de amarelo da minha amiga turbandeira, tá joia? Estou usando uma camiseta cor nude, né? Um anel branco, brincos coloridos, e estou aqui hoje sentada, e nosso momento de hoje é para a gente estar conversando sobre como interpretar os editais. Essa etapa tão importante no nosso processo de elaboração dos projetos. O edital, ele é esse instrumento que vai guiar a sua proposta. Ele vai pegar a sua proposta, né? Você vai pegar a sua proposta e vai transformá-la em projeto a partir do que um edital está solicitando. Tá bom, gente? E aí é isso. Entendendo essas oportunidades, né, e requisitos para os projetos culturais. O que é um edital de cultura? Um edital é um instrumento de seleção, tá? É uma forma democrática de seleção e ele vem definindo as regras para essa seleção, para esse recurso. O recurso pode ser financeiro, pode ser de material, pode ser o edital de ocupação, enfim. O edital ele vai trazer as suas normas sobre isso, sobre esse direito a esse acesso. Então, esse edital tem uma frase ótima que diz assim: o edital é o caminho oficial para viabilizar o projeto cultural e apoio institucional. Então, assim, o edital é um instrumento de legalidade a esse acesso à cultura e a todas essas vertentes que são necessárias para que a gente possa estar produzindo, fomentando, tá? Difundindo a nossa arte, a nossa cultura, as nossas linguagens. Ok, gente? Então, é isso. É a finalidade do edital, ela é justamente de garantir esse acesso, tá certo? Promovendo políticas públicas, políticas privadas, mas incentivando essa coisa do fazer, de como eu posso realizar o meu projeto, como eu tenho os recursos físicos, financeiros, recursos pessoais, né, a recurso administrativo, para que eu possa realizar o meu projeto, tá? Então, como exemplo, eu posso dar os editais que saem na FUNJOP, os editais da Aldir Blanc que saíram na FUNJOP, o edital do Estado, do Carteiras, o edital do Arte na Bagagem, do Governo do Estado da Paraíba, o edital de mestres, né, do Governo Federal. Então, assim, a gente tem tipos diversificados de editais. Tem editais que são de prêmio, que é o edital quando é de prêmio, ele está ali ressaltando, querendo saber o que qual é a sua história, ele está querendo fazer um processo de reconhecimento do que você já fez. Editais de fomento, ou seja, é uma ação que você ainda vai fomentar, é uma ação que você ainda vai executar. Tem edital de circulação, onde você vai pegar o seu produto, sua arte, seja ela um espetáculo, um show de dança, exposição, e vai circular. Edital de ocupação é onde tem os instrumentos lá, as casas de show, os teatros, né, os salões, e eles abrem esse processo seletivo para que a gente ocupe esses espaços, para que a gente se utilize desses equipamentos, que sejam públicos ou privados, para que a gente possa estar trabalhando, para que a gente possa estar difundindo a arte, estar promovendo a cultura, o lazer, o entretenimento, o direito ao acesso, tá bom?
E aí, na estrutura geral do edital, ele vai trazer o seguinte, ele vai trazer a apresentação, que é o edital, de onde vem esse recurso do edital, quem está organizando, da instituição que está organizando esse edital, certo? E ele traz uma coisa chamada objeto do edital. É de suma importância que você leia e releia o objeto do edital. Às vezes o objeto ele não é só aquele parágrafozinho, ele está destrinchado embaixo, sabe? Ele está esmiuçado nos objetivos gerais, no objetivo geral, nos objetivos específicos, tá? Está destrinchado na justificativa de por que aquele edital está sendo lançado. Por que preciso ter esse entendimento, essa leitura minuciosa dessa etapa, dessa parte desse edital? Porque é a partir disso aí que você vai alicerçar o seu objetivo, os seus objetivos específicos, né? As suas metas do seu projeto. O seu projeto ele tem que estar linkado com o que o edital está pedindo. Não adianta você submeter uma proposta a um edital onde a sua proposta não casa com a proposta do edital, tá? Então, assim, o edital ele traz apresentação, objetivo, público-alvo que ele quer atingir, traz o território que ele quer, muitos editais trazem, território tal, para tal estado, para tal cidades, para quem permite e tal, traz os segmentos, né? Traz os segmentos que eles querem atingir, de coletivos, de grupos sociais, se são pessoas pretas, se são LGBTQIA+, se são PCDs, né, se são só para mulheres, ele já traz isso aí identificado. Inclusive, alguns editais traz o processo de cota, tantos por cento é para esse grupo, tantos por cento para esse, e aí é preciso que você tenha essa leitura minuciosa. Tá bom? Tem uma parte no edital que é muito importante. Chama-se critérios de seleção. Você vai lá fazer uma visita nesse critério. Lê os critérios e verifica se a sua proposta está batendo com aqueles critérios. Onde você vai ter que escrever sobre esses critérios. Tá joia, gente? Aí, tem que se ligar uma coisa. Os prazos. Um edital, ele tem um prazo de inscrição, mas ele também traz um cronograma da sua execução, ou seja, abriu o edital, fecha o edital, prazo de análise, prazo de recurso, vai sair a primeira edição, tem um recurso, aí prazo até chegar ao final, até chegar aquele pedaço de que foi aprovado, resultado final, homologação, assinou o contrato ou os termos de colaboração e aí a liberação do recurso. Seu projeto só começa realmente quando o recurso entra, tá? Embora a gente tenha essas questões de esse ponto é mais importante do edital, esse ou esse, você tem que ler o edital inteiro. A minha sugestão é que você leia o edital inteiro primeiro, daí você pega o marca-texto e vai marcando as coisas principais do edital. Depois você faz uma releitura, em cima do que você marcou, você vai começar a fazer links, conexões com o seu projeto. Isso é muito importante. Isso facilita muito quando você parte para a escrita da sua justificativa, para endossar as suas metas, para endossar os resultados onde você quer chegar, para endossar o impacto que o seu projeto vai ter, né, na sociedade. Isso é muito importante, tá, gente? Aí ele vai para a inscrição, habilitação, análise técnica, resultados, recurso, resultado final. Então, a minha sugestão é que você pegue uma agendazinha, seja ela no seu celular, né? Seja ela no papel, seja ela naquele calendário que você tem na sua parede, na sua geladeira, e marque lá, ó, aqui fim da inscrição, aqui vai sair o resultado, aqui vai ter, eu tenho que fazer recurso, ligar se eu vou ter que fazer recurso, aqui tá. Porque é de suma importância.
às vezes houve uma diligência, chegou lá uma coisa que você poderia ajeitar e você perdeu esse tempo do recurso, tá certo? Isso é muito importante. Aí volto a falar sobre os critérios de avaliação. Normalmente hoje, quase que 100% dos editais, eles trazem esses critérios, inclusive dizendo as pontuações que cada critério vai ter. Então você vai lá e vai lendo esses critérios e vai vendo, meu projeto está aqui dentro desse critério porque ele responde a isso, isso, isso e isso. O poder da síntese não é para todo mundo. Então, não tenha medo de escrever. Não tenha medo de escrever. Escreva e reescreva. Explique. Tem que estar dito. As suas respostas lá nas caixinhas do edital, no preenchimento desse formulário do edital, tem que estar dito. Você tem que ser objetivo e objetivos nesse processo, tá ok? E sem esquecer, olha, que é justamente a questão do impacto social, as suas referências, é muito importante ter uma referência teórica, uma referência histórica do tempo, uma referência territorial, você pontuar isso no seu projeto, tá certo? Na sua escrita. Orçamentos e contrapartidas. A gente vai ter um momento que a gente vai especificar os orçamentos, tá certo? Mas aí o edital, em sua maioria, ele já traz o que você pode colocar de rubrica dentro desse orçamento. Então tem alguns editais que ele proíbe, que eles estão vinculados à lei, que proíbe a aquisição de material permanente. Então, pessoa física, pessoa jurídica com fins lucrativos, Em sua maioria, pessoas jurídicas sem fins lucrativos, as OSCs, Organização da Sociedade Civil, as antigas ONG, como a gente chamava, normalmente existe uma flexibilidade para que esse tipo de CNPJ adquira materiais permanentes. Mas isso tem que estar lá, você tem que ver se o edital permite. É o edital que vai dizer. O edital é o carro-chefe desse processo, tá certo? Então, assim, ele vai dizer se você precisa detalhar os orçamentos, cada rubrica, quantos por cento, tem edital que diz, no administrativo só pode até 15%, em serviços, pessoa jurídica só pode até tanto, manutenção de equipamento só pode. Então, assim, você tem que ler o edital para saber onde é que você vai alocar as suas necessidades orçamentárias, tá certo? Tem alguns editais que pedem as referências de valores. A gente vai ver isso também lá em orçamento.
eu parto do princípio que vamos trabalhar sempre com o que pede mais, porque o que pede menos a gente já deu tudo, né? Então, vamos ter os orçamentos, se for serviços ou compras, vamos ter os links de onde foram referências orçamentárias, tudo isso. A sua contrapartida, gente, anexar a logomarca de quem está lhe financiando, seja ela pública, privada, seja ela de programa, é obrigação, não é contrapartida. Então você vai anexar. O que é que você pode dizer? Que dentro, qual é a diversidade do material na área de comunicação? Chama um profissional da área de comunicação para fazer esse planejamento de comunicação com você. Vamos parar de trabalhar em equipe, certo? A gente precisa entender que nessa amplitude que estamos, né? Nessa grandiosidade que é hoje você escrever um projeto, executar um projeto, tudo, você precisa trabalhar com a equipe. E nós temos profissionais muito qualificados, né? Para a gente poder chegar junto e estar pensando esse projeto junto, revisitando, formulando ele junto, inclusive nessa parte da contrapartida. Então, ele vai dizer se ele quer sua contrapartida somente no material de comunicação, no material que vai ser impresso, camisas e tal, não sei o que, na sinalização. Ele vai dizer que se quer nas redes sociais, como é que ele quer que apareça. O edital vai dizer onde é. Mas tem edital que espera de você uma contrapartida. E aí é uma contrapartida social, onde você vai abranger o seu serviço, vai fazer uma ação que não está lá dita, não é necessariamente o objeto do projeto, mas que você acha que é complementar e você vai agregar isso ao seu projeto como contrapartida. Isso também pode, tá certo? Mas isso aí vai estar dito no edital. Então, volto a dizer, o edital é o carro-chefe desse processo, né? Documentação. Faça uma lista. Sai o edital, o primeiro item que você vai ler é a documentação. Lê o item de documentação e já organiza a sua pastinha de documentação. Organiza lá a documentação, vê a validade, vê se está certo, se não está. Tem documentos que você vai precisar tirar em loco. Tem documentos que você tira tudo pela internet. Tem documentos que você tem validade, tem tempo de validade. Então, verificar a documentação. Se organizar documentalmente para isso. Aí você vai, escreve o projeto, quando chega na hora de incluir, de mandar seu projeto, faltou um documento. Isso é um desespero, tá, gente? E aí vamos se organizar documentalmente. O edital, ele traz. Alguns editais, ele faz o seguinte. Na primeira fase, você se inscreve com o mínimo de documentação. Quando você é habilitado para a segunda fase, é que eles pedem a documentação, tá bom? Mas já deixa isso organizado que, ó, facilita 100%. A gente tem que usar duas linguagens casadas nos nossos textos dos editais. A gente tem que ter uma linguagem técnica da nossa escrita e a gente tem que ter aquela linguagem artística. Quando você pega essa referência técnica para escrever, você está dizendo o quanto você entende do que você está fazendo. E a referência artística também vem agregar isso, sabe? É a coisa assim, do intrínseco, do que está, da emoção do texto, né? Mas aí você não, é porque eu faço teatro, porque eu gosto, não sei o quê. Não, você pode até falar, é para falar sobre o seu tempo de atuação, sobre a sua referência histórica, sentimental, sobre essa questão da herança cultural que se tem. Mas é de suma importância que você também tenha uma base de escrita técnica para o seu projeto, tá certo? E eu vou dar algumas dicas aí nesse processo de ler, né? Como eu já falei, lê o edital com calma, né? Deita numa rede, lê numa rede, depois senta numa cadeira, lê sentado, usa um marca-texto, usa uma caneta, um lápis comum, né? Um grafite, faça anotações, né? Cole um pedacinho de papel, crie um resumo
um resumo do edital para você, para lhe orientar. De suma importância você consultar, principalmente quando os editais são privados. Você vai lá no site daquela instituição que lançou o edital, dá uma olhada no que foi que eles já lançaram, no que foi que eles já aprovaram, para você identificar qual é o perfil que eles estão querendo, né? Chegar junto, como é que ele está querendo, o que foi que já mudou durante os anos, se é um edital que vem todo ano. É de suma importância que você faça esse estudo de quem está lançando o edital, tá certo? Então é isso, a gente vai ficando por aqui e queria dizer para vocês que ler e compreender um edital é o primeiro passo para transformar ideias culturais em ações concretas. Então vamos fazer isso e vai ser lindo, tá bom? Quem ainda não se inscreveu aqui, eu tô dizendo para vocês que vocês se inscrevam no nosso link. Esse projeto ele está sendo executado com recurso da PENAB, foi aprovada no edital 60010 da FUNJOP, tá? Então vão ser 6 aulas, 6 videoaulas, e a gente criou aí um canal para a gente estar dialogando mais estreitamente sobre todo esse processo. Então siga junto que a gente vai poder trocar um monte de figurinha. Um abraço. Olha só, acabou por hoje só, viu? Vai ter o terceiro módulo, onde a gente vai estar conversando sobre cronograma da execução e orçamento. Bicho! Vamos lá, espero. Semana que vem tem mais. Tchau!